Senhor nosso Deus, nós queremos nos colocar na Tua presença mais uma vez diante de Ti e agora clamar ao Senhor que fale ao nosso coração, que através da exposição da Escritura sejamos instruídos e abençoados pelo Senhor para permanecermos firmes na Tua palavra e que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos falando nesta série de mensagens na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses sobre a suficiência de Cristo para a vida e para a salvação. Esse é o nosso tema maior na exposição desta carta. E nós temos percebido e visto como o apóstolo Paulo tem respondido ao problema que estava acontecendo lá em Colossos, levado por Epáfras, sobre os falsos mestres que estavam ensinando algumas doutrinas contrárias à Escritura. E então o apóstolo Paulo, em resposta a estas heresias, ele escreve esta carta. E nós já lemos na nossa liturgia, no capítulo 1, ele mostra claramente que Cristo é suficiente. E na semana passada nós começamos a expor uma pequena porção, uma pequena série de mensagens dentro desta carta que nós temos exposto. E hoje nós vamos dar continuidade a essa exposição que iniciamos na semana passada, onde o apóstolo Paulo nos dá a orientação que serve de base para tudo aquilo que ele vem agora transmitir e falar a seguir. Nós vimos nos versos do capítulo 2, versos 6 e 7, que nós devemos, em primeiro lugar, andar com Cristo, andar na presença de Jesus, e ter Cristo como nosso Senhor. E também tê-lo como nosso fundamento, porque quando temos Cristo como fundamento, e quando andamos com Ele, quando nós formos atacados por filosofias e ensinamentos contrários à Escritura, nós vamos perceber isso claramente. E aí, vocês vão lembrar sobre a ilustração que eu disse a vocês, sobre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Né? Se você pega aí uma nota, seja ela de real, de dólar, você, quando conhece a nota verdadeira, quando você pegar a falsa, obviamente você já vai saber qual é esta nota. E é isso que a Escritura nos mostra. Ela nos mostra que quando conhecemos a Cristo, a verdade de Deus, quando nós percebemos um ensinamento equivocado, mesmo usando a Escritura. Porque veja, aqui nós estamos falando de algo que estava acontecendo na igreja. E não pense você que nos nossos dias nós não temos aí lobos disfarçados de ovelha, tentando enredar as pessoas para outros pensamentos e filosofias que não são bíblicas, que são contrárias à Escritura, que não tem Cristo como suficiente para todas as coisas. Então, tendo isso em mente, Paulo nos mostra 4 pontos da heresia de Colossos. O primeiro ponto é o gnosticismo, o segundo o legalismo, o terceiro o ascetismo e o misticismo. Hoje nós vamos trabalhar aqui 2 desses pontos, que é o gnosticismo e o legalismo. E para essa pequena série, eu tenho denominado o tema dessa pequena série, o antídoto contra um falso evangelho. E hoje nós vamos dar aqui a segunda parte. Então, quando nós olhamos aqui para os versos 8 a 10, que diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Paulo, nesses 3 versículos, ele trata da questão aqui dessa heresia, esse gnosticismo que era ensinado especialmente da ideia dos poderes espirituais, ou seja, os espíritos elementares do mundo. E
é interessante que as falsas filosofias, especialmente essa aqui, o gnosticismo, ela estava se proliferando nos dias do apóstolo Paulo, especialmente aqui na cidade de Colossos. E aí nós temos que entender um pouco do contexto, porque aquela cidade, uma cidade gentílica, era uma cidade com uma cultura de muito misticismo. E por ter muito misticismo, muitas heresias cresciam ali. E a palavra que é usada pelo apóstolo Paulo aqui, para enredar, ela significa e traz a ideia de sequestro, de sequestrar. É uma palavra usada no sentido de raptar. Aqui é aquela figura de desviar alguém da verdade e colocá-la na escravidão do erro. Então, essa é a ideia que o apóstolo Paulo mostra aqui. Agora, o que é gnosticismo? Gnosticismo é uma doutrina que visa a salvação da alma através da fé, mas por meio do conhecimento, ou mais propriamente através do saber espiritual. E aí, se você olha essa definição, você fala assim, mas acho que está certo esse negócio, né? Só que quando você começa a perceber o que está por trás dessa filosofia, o gnosticismo era uma falsa filosofia que estava distorcendo o quê? A doutrina de Cristo. Eles não negavam diretamente a pessoa e a obra de Cristo, mas negavam sua supremacia, a sua suficiência. Eles olhavam para Cristo apenas como um dos muitos mediadores. Então Cristo era mais um. Não era o caminho, a verdade e a vida. E na verdade, para eles, Jesus não passava de uma das muitas emanações divinas. Então o gnosticismo era uma filosofia adicional ao cristianismo. Eles ensinavam que a realidade era dividida entre um mundo espiritual bom e um mundo material inferior, que era mau. Então, o que era bom? O que era espiritual. E nada neste mundo tem alguma coisa boa. E isso é então o chamado dualismo. E é interessante que essas falsas filosofias tinham 3 características, e o texto nos mostra elas. A primeira era que elas eram baseadas em tradições humanas. Olha só o que diz o texto. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens. Essa tradição humana era uma mescla de cristianismo, de cerimonialismo judaico, de ascetismo e culto dos anjos. Eram ensinos falsos de homens, sem iluminação do Espírito Santo de Deus. Eram ensinos de homens e não de Deus. Eram ensinos contrários à Escritura Sagrada. Então essa era uma característica. Baseada conforme a tradição dos homens. A segunda característica é que eles eram baseados nos rudimentos do mundo. Olha só o texto. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esses rudimentos do mundo eram ali o ABC de qualquer assunto, mas eram entendidos com os espíritos elementares do universo, especialmente os astros, os planetas, que supostamente para essas pessoas, para alguns místicos, governavam a vida humana. E de acordo com os falsos mestres, né, de acordo com o ensino desses falsos mestres, os homens estavam sob essas influências, sobre esses poderes. E eles necessitavam de um conhecimento especial, além daquele que Cristo poderia dar para serem libertos. E é interessante que até hoje a gente vê gente assim, né? Hoje você tem a internet, mas antigamente você tinha o jornal. E no jornal vinha lá o horóscopo, o seu signo. Você nasceu quando? Você é de touro, é de Áries, de Câncer, e assim nem lembro mais como é que era, mas eu me lembro que quando não conhecia Jesus, a gente lia esse negócio que era o horóscopo. E hoje tem gente que vive baseado, ele vai lá e lê, não, essa semana vai acontecer isso, porque os astros estão dizendo estas coisas. Então ainda hoje, muitas pessoas se agarram à astrologia, consultam o horóscopo para tomar suas decisões. Não, essa semana não é, se você trabalha no comércio, se você compra, vende ou não compra, porque o meu horóscopo essa semana diz que não é para comprar.
Percebe? Era mais ou menos esse tipo de coisa que estava acontecendo. E eles estavam deixando se enredar por esse tipo de engano, por essas coisas dos rudimentos do mundo. E a terceira característica é que não estavam baseados na palavra de Cristo. Essas filosofias estavam contra Cristo e em desacordo com a palavra do Senhor. Então, a heresia gnóstica, ela afirmava que os seus ensinos se originavam no próprio Cristo, mas eles mentiam abertamente ao usar o nome de Cristo para disseminar ideias heréticas. Então, era uma filosofia que se infiltrava no meio da igreja, entrava no meio da igreja para enganar as pessoas. Ela tinha cara de evangelho, jeito de evangelho, mas não era evangelho. Não era evangelho. Então a filosofia gnóstica, ela se baseava nesses raciocínios falazes, em vez de estarem firmados na palavra de Deus. E infelizmente, meus amados, nos nossos dias nós vemos muito disso. Muitos ensinos que supostamente são bíblicos, mas que de fato não são. E às vezes nós seguimos, né? Porque agora nós seguimos pessoas nas redes sociais que são, para alguns, até gurus espirituais. E alguns que se denominam pastores. Tome muito cuidado, querido. Porque se alguém ensinar algo que não esteja na palavra, não esteja firmado na palavra, isso não vem de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas estão usando a Escritura para fazer isso. Agora, o verso 9, ele continua e mostra que nessa passagem Paulo menciona pela segunda vez os espíritos elementares do mundo. E a expressão, aqui no original, é encontrada na literatura, ela é encontrada também na literatura gnóstica, e faz a referência aos seres angélicos que dominavam o espaço entre Deus e os homens. E há uma clara intenção de Paulo por trás do uso que ele faz desses termos. Paulo está usando os termos para aqui mostrar e contrapor essas heresias. Ele não nega a existência de seres espirituais. Tanto que na carta aos Efésios, nós vemos lá o apóstolo Paulo usando o mesmo termo, principados e potestades, para se referir ao quê? A Satanás e seus anjos. Que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra esses principados e potestades. Então, o que Paulo rejeita é a ideia gnóstica de que seres angelicais são intermediários entre o homem e Deus. Então, a filosofia e as sutilezas vazias aqui que esses falsos mestres estavam disseminando é uma expressão que aponta para essa natureza filosófica dessas heresias. Então a menção que Paulo traz aqui da tradição dos homens aponta para esse caráter. E ele, na sua referência de espíritos elementares do mundo, aponta para essas características que eram pagãs e místicas, coisas que não eram bíblicas. Então tratava-se de uma religião com uma aparência de sabedoria, uma aparência de conhecimento, que oferecia uma série de credenciais que pareciam até ser respeitáveis, que davam uma certa respeitabilidade, mas com um defeito fundamental. Sabe qual era? Não tinha Jesus. Não tinha Jesus. E o apóstolo então prossegue, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa afirmação era escandalosa para aqueles hereges, visto que eles criam na inferioridade do corpo. Mas Paulo bate de frente com os pilares daquela religião ao declarar que essa divindade que os gnósticos queriam oferecer, na verdade, está corporalmente em Cristo, porque Cristo se encarnou e veio habitar entre nós. Isso para eles era escândalo. Então, ele é plenamente Deus, e nele Deus habita plenamente. Portanto, somente em Cristo nós podemos ser aperfeiçoados. Por isso ele diz que, lá no verso 28 do capítulo 1, no verso 27, ele diz que Cristo em vós é a esperança da glória. O mistério revelado é Cristo.
E Cristo em nós é a esperança da glória. Então, ele mostra que só em Cristo nós podemos de fato ter vida. Não num conhecimento elevado, supostamente espiritual. E aí no verso 10, ele estabelece que Jesus é o cabeça de todo principado e poder. Ou seja, todos os seres angelicais estão submissos a Cristo. E se alguém está em Cristo, não precisa se preocupar com isso. Então Paulo questiona, por que alguém desejaria uma religião baseada em princípios e poderes como mediadores, quando pode ter aquele que é o cabeça de todos os anjos, o próprio Senhor, que criou todas as coisas, que reina o supremo sobre todos e todas as coisas. Então é isso que Paulo está mostrando, há somente um mediador, Cristo Jesus. Estas coisas são erradas, são filosofias vãs. E aqui nós vemos, queridos, claramente a afirmação que em Jesus habita corporalmente a plenitude divina. Nele nós somos aperfeiçoados. E essas afirmações valem para nós hoje, queridos. Valem para agora, para os nossos dias. Toda religião, todo movimento, toda ideia que diminui a pessoa de Jesus Cristo, que tira Jesus Cristo do centro de todas as coisas, não provém de Deus. Qualquer evangelho que tira Jesus como Senhor, como Redentor, como Supremo sobre todas as coisas, não é bíblico. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque ideias assim não são novas, são antigas e vêm sendo disseminadas dentro das igrejas. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou falando de filosofias mundanas lá de fora, que não tem roupagem, que declaradamente você sabe que são contrárias à Escritura. Não, eu estou falando de aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui, que ninguém venha vos enredar com sua filosofia vã e sutilezas. Veja, essas doutrinas falsas são sutilezas que vão entrando no seio da igreja. E infelizmente, hoje nós vemos a degradação do evangelho em muitos países por conta de uma praga chamada liberalismo teológico, que diz que a palavra de Deus não é palavra de Deus, que a Bíblia não é suficiente. Mas sabe como isso vai afetar o nosso pensamento? E o ponto que nós temos que pensar aqui é o quanto as filosofias vãs têm nos aprisionado. E aí, querido, é bem aquela ideia de que é nova, relativamente nova, que diz que, por exemplo, você não encontra na Escritura ajuda para suas questões emocionais, para suas angústias, para a sua ansiedade. E aí o que você precisa? Você precisa de terapia, você precisa do psicólogo. E é interessante que a psicologia, o que ela faz? Ela amolda os termos, e aí doença, codependência e transtorno são agora palavras bonitas para nomear pecados. O que é codependência senão o desejo de agradar pessoas ou o temor de homens? E o que é isso, queridos? Pecado. Mas aí a psicologia vem com essas vãs filosofias, e aí isso vem entrando, enredando dentro da igreja. E aí pastores viram agora coachings, viram psicólogos do púlpito. Agora não é mais pregação, não é exposição da palavra, agora é uma palestra. E você vê isso em muitos lugares. E aí trazem uma roupagem de cristianismo, mas isso não é cristianismo, meus irmãos. E isso tem sequestrado a nossa maneira de pensar. E tem guiado muitas pessoas de forma equivocada. Então isso está presente nos nossos dias, meus amados. E aí você, na maneira pedagógica, na maneira de educar os seus filhos, você não vai educar os seus filhos segundo a Escritura. Você vai educar os seus filhos como? Como o guru psicológico da vez diz. Ou o coaching da vez vai dizer. Cuidado com isso, querido.
cuidado para que não sejamos enredados, tenhamos o nosso coração sequestrado por essas vãs filosofias. Mas em segundo lugar, nós vemos a outra heresia que o apóstolo Paulo procura combater, que é o legalismo. E aí o verso 11, ele diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados, juntamente com ele, no batismo no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nesses versículos, é possível aqui encontrar esse conjunto de ideias que a carta de Colossenses e o apóstolo Paulo traz para combater, e aqui especificamente o legalismo. E o que é legalismo? Nós podemos considerar como legalismo qualquer teoria de salvação que acresce, qualquer teoria de salvação de pecados que acresce mais uma regra, mais alguma coisinha, mais uma norma à obra completa de Cristo. Então Cristo é aquele que nos salva, temos salvação em Cristo, mas aí o legalista vai dizer assim: não, mas é Cristo mais essa regrinha aqui. Cristo mais esse negocinho. Então os legalistas geralmente não negam a Jesus. Veja bem, e olha o perigo disso. Eles não negam a Jesus, mas eles acrescentam algo ao Evangelho. E essa visão, ela não se alinha com o Senhor, mas ela estabelece o quê? Ela estabelece que é necessário mais algum tipo de ritual, mais alguma norma, mais alguma crença além de Cristo. E sabe, queridos, é interessante que, se você parar para pensar, nós temos muito disso no nosso coração, porque nós sempre achamos que nós temos que fazer algo para sermos aceitos e sermos salvos. Nós achamos que nós merecemos. O nosso grande clamor é por justiça própria. E quando você recebe uma palavra ou escuta alguma coisa dizendo assim: você não é bom, você não tem mérito, você não tem direito nenhum. Aí você fala: o quê? Como é que é? Tenho sim. Não, amado, eu não tenho nem você tem. Porque nós não merecemos nada. Nós descansamos nos méritos de Cristo. Mas nós tentamos viver como legalistas. Não, Cristo me salvou, mas eu tenho que fazer isso aqui. Porque se eu não fizer isso aqui, eu não vou ser salvo. Se eu não fizer isso aqui, Deus não vai me aceitar. Se eu não agir assim ou agir daquele jeito, o Senhor não vai me querer. Querido, não é porque você é precioso, não é porque você é bonitinho, não é porque você é perfumado, não é porque você passou hoje de manhã, chegou lá, se arrumou, olhou no espelho, passou aquele perfuminho, né? Porque você perdeu uns quilinhos. Eu estou precisando perder uns, né? Mas não é por isso, não é por isso, amado, que você é aceito. Você é aceito pela graça, pelo sangue de Cristo. Então não precisa de mais nada. E Paulo combate nesses versículos uma espécie de legalismo que se associava a esse gnosticismo, essa ideia mística que estava ali preocupando as igrejas de Herápolis, Laodiceia e Colossos. E o legalismo, queridos, ele nunca acabou. Ele nunca abandonou o cristianismo. Ele sempre está presente, em maior ou menor medida, lá atrás na história e hoje nos nossos dias. E nós estamos muito familiarizados nos nossos dias, olhando as tentativas dentro do próprio meio evangélico de pessoas que querem escravizar a consciência, que querem pautar a conduta dos crentes em Cristo por meio de normas, de regras, que não estão presentes na palavra de Deus, que não estão presentes. Por interpretação equivocada, errada, isso sem mencionar os que colocam tais regras como condição para a salvação. E é interessante, queridos, alguns elementos dessa porção da Escritura que apontam claramente para o fato de que Paulo está tentando responder a esse viés judaico do legalismo. Primeiro, ele fala
de circuncisão. Depois ele menciona uma escrita de dívida, o escrito de dívida, que parece ser uma referência à legislação mosaica. E em seguida, fala do comer e do beber, uma referência à dieta judaica. E fala de dias de festa, de lua nova, os sábados, essa referência a essas questões, e todas datas que faziam parte do calendário sagrado dos israelitas. E naquela época, se alguém perguntasse a um pagão, um gentil, uma pessoa que não conhecesse um judeu, e perguntasse assim, o que é um judeu? Ele ia responder da seguinte maneira: é uma pessoa que não faz nada no sábado, não come carne de porco e circunda os filhos. Basicamente a resposta ia ser essa. E esses três elementos, circuncisão, a dieta religiosa prescrita em Levítico e o calendário judaico, eram as marcas do judaísmo. E, no entanto, Paulo diz que nada disso tem poder para nos aperfeiçoar, para nos salvar e nos levar a Deus. E para provar isso, primeiro ele diz aos colossenses que eles já tinham sido circuncidados. Mas aí você pode pensar assim, mas peraí, como assim já tinham sido circuncidados? Paulo está falando para uma igreja gentílica, e os gentios não foram circuncidados. Não foi essa a questão lá que ele defendeu em Gálatas, que eles não precisavam de circuncisão? E aí qual é a ideia aqui? Que a circuncisão, ela não é no sentido físico, da remoção do prepúcio, mas a verdadeira circuncisão, da qual a física era apenas um símbolo. A circuncisão física era apenas um símbolo. Então, ele menciona, aqui é a circuncisão do coração, a remoção da culpa e do poder do pecado. Ela não podia ser feita por mãos humanas, somente mediante o Espírito Santo de Deus. É sobre essa circuncisão que ele diz, vocês já foram circuncidados, ou seja, vocês já foram transformados por Jesus. Vocês, pela ação do Espírito Santo, já são crentes, já são nova criatura. Isso não pode ser feito por mão humana. Então Paulo afirma que os cristãos já foram circuncidados em Jesus e não precisavam fazer isso fisicamente. E quando o apóstolo Paulo afirma que essa circuncisão de Cristo ocorre não por intermédio de mãos humanas, mas pelo despojar da carne pecaminosa. Ele está se referindo a quê? A uma nova vida em Cristo. Que faz o quê? Na caminhada cristã, faz morrer a velha natureza e ter uma nova vida em Cristo. Ou seja, é me despojar da velha vida. E essa circuncisão de Cristo é aquela que Ele efetua. E fica claro, queridos, que a circuncisão no Novo Testamento era um símbolo do novo nascimento. Então, quando você ler no Novo Testamento a palavra circuncisão, se lembre disso. Aqui é um símbolo do novo nascimento, da regeneração, da transformação, da redenção em Cristo. O batismo é o símbolo dessa realidade, dessa circuncisão. É o sinal externo daquilo que o Senhor fez na nossa vida. E ele diz que na morte Jesus revogou todas as penalidades da lei. As ordenanças de Deus que eram contrárias, não porque a lei fosse ruim, mas por ela ser boa, espiritual e procedente de Deus. Porque ela reflete o caráter do Senhor. Então, queridos, aqui nós vemos claramente o que o apóstolo Paulo está falando. E ele diz assim, o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, a contabilidade, onde estão anotados os nossos pecados. Sabe aquela cadernetinha? Pecou, estou marcando aqui, viu? Desobedeceu a mãe hoje. Papai pediu para você arrumar a cama, você não arrumou. Ponto negativo, está marcado aqui no caderninho do pecado. Todo escrito de dívida foi cancelado. Tudo foi cancelado. No verso 14 ele explica que Cristo removeu esse escrito de dívida. E no verso 15 ele diz que ele triunfou sobre os principados e poderes. Então, queridos, ele diz, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que
constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meu querido, meu amado, entenda uma coisa. A dívida que você tinha, a dívida que eu tenho, ou tinha, está cancelada. Porque Jesus pagou. Ele pagou. Ele pagou toda a dívida. E é interessante a ideia que Paulo nos mostra aqui, porque ele vai falar de um despojamento. Ele vai falar de despojar. E esse despojar, ele traz aqui uma figura militar. É a ideia de desarmar. Quando o soldado vencia o outro no campo de batalha, ele desarmava o vencido. Ele tirava a armadura e todas as armas, deixando o indivíduo inoperante. Depois amarrava o derrotado no seu carro de combate e entrava em triunfo na sua cidade. E o povo então fazia uma festa de celebração, triunfando, recebia o vencedor lá com pétalas de flores como homenagem, e os vencidos que vinham atrás atiravam restos de alimentos, pedras e objetos nesses vencidos. A cruz, ela representa a vitória de Deus sobre o legalismo. Os principados e poderes sobre a condenação da lei. É como que se a crucificação fosse a entrada triunfal do Cristo vencedor nos lugares celestiais, trazendo os vencidos e amarrados atrás de si, e os principados e poderes malignos expostos de forma vergonhosa diante de todos. Então, o objetivo do apóstolo Paulo é levantar esse questionamento. Se Cristo já removeu o escrito de dívida que era contra você, por que você quer seguir uma seita que diz que tem que ter mais coisas? Não precisa. Fique em paz. Cristo já pagou. Não seja legalista. Paulo está dizendo que essa dieta religiosa, que o calendário dos judeus, a circuncisão, todas aquelas coisas eram o quê? Sombras de Cristo. Quando Jesus estava chegando, a sombra dele projetava-se no Antigo Testamento. Então, tudo aquilo que o Antigo Testamento ensinou, Hebreus vai dizer isso, que era a sombra do que estava por vir. E com a encarnação do Verbo, a sombra já não era mais necessária. Pois agora você já pode ver Cristo frente a frente. Uma sombra, é isso que o Antigo Testamento é, com a sua lei cerimonial, suas ordenanças e tudo mais. Cristo, a realidade prenunciada por estas sombras, veio por isso, todas essas coisas se tornaram então supérfluas, desnecessárias. Logo, seria então um retrocesso para os colossenses voltarem-se àquelas ordenanças. Mas o que isso tem a ver conosco, queridos? Em nossos dias, há cristãos no meio evangélico correndo atrás de tudo o que é de Israel. Já viu? Tem crente hoje tocando chofar na igreja, colocando candelabros, querendo guardar o sábado e outros elementos do contexto judaico. Queridos, estas coisas referentes à lei cerimonial já foram cumpridas em Cristo. Há igrejas comemorando todas as festas judaicas como se isso representasse uma grande espiritualidade. Colossenses mostra que estas coisas todas são somente sombras de uma realidade infinitamente superior. Que realidade é essa? Cristo. Cristo. A realidade, queridos, ela chegou. E nós não precisamos mais de sombras, não precisamos do legalismo, não precisamos acrescentar qualquer teoria, qualquer regra, qualquer norma, qualquer obra nossa para tentar completar a obra de Cristo. Não, meu amado, a obra de Cristo está completa. E em Cristo, pelos méritos dele, nós temos vida. Cristo é suficiente. Então entenda uma coisa, querido. Tome muito cuidado com as vãs filosofias que tentam sequestrar o nosso coração. A palavra de Deus nos mostra claramente que Cristo é suficiente. E é isso que Paulo está dizendo. Você tem necessidades? A Escritura responde a essas necessidades.
Você tem dificuldades? A Escritura responde a essas dificuldades. Tudo que você precisa, tudo que é necessário para você ter uma vida piedosa está baseado na pessoa de Cristo e na sua palavra, e nós temos todas as ferramentas necessárias para viver assim. Que você se lembre disso, meu amado, e que você compreenda que Cristo é suficiente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.